Bom, gente, lá de Algarve, lá de Portugal, né? Tá lá na praia. Eu falei, não quero saber se você tá na praia, não. Você tem que vir para lá, tá todo mundo esperando. Sai da praia e vem. Quem mandou você ir para Portugal? Mas está lá em Portugal e está aqui com a gente o professor Rafael Fonseca, que também é cadeira cativa também, e vai falar aí com temas sobre a infiltração de policiais nos delitos de organização criminosa. Professor Rafael, o senhor tem o prazo regimental, está com a palavra. Mas que fogueira, hein, professor Emerson Leones, que você me colocou agora. Falar depois de Martorelli, que é um amigo, um dileto amigo, um cara pelo qual eu tenho grande respeito e admiração. E em nome dele eu cumprimento todos os demais presentes aqui nessa mesa virtual. A gente aprendeu a conviver. Para mim é uma grande satisfação, de novo, estar aqui contigo. Revejo aqui tantos ex-alunos, tantos colegas que esse ano, na verdade, desde o ano passado, eu precisei me ausentar de Recife, estou morando no Rio de Janeiro por conta do doutorado, e revê-los, mesmo que de maneira virtual, é uma satisfação e uma alegria enorme. E me perdoe a cara de cansado, de fato eu estou aqui em Portugal, minha esposa é portuguesa, e a gente está aproveitando um pouquinho das férias dela, já que nós não temos, né, os advogados não têm férias, advogados criminais, sobretudo. E a gente está aqui depois de ter testado negativo para o Covid-19. Ela é médica, minha esposa é médica. E Emerson, aqui eu quero fazer uma declaração. Em 8 anos de namoro, noivado e casamento, foi a única coisa negativa que eu encontrei na minha mulher, foi o teste do Covid-19. Ainda bem, né? E a gente pôde viajar e estamos aqui em Portugal. Então, quero cumprimentar você, Emerson Leônidas, meu dileto amigo, conselheiro. Já dividimos tantos sonhos juntos. Estamos aqui mais uma vez na Escola de Advocacia Criminal. Abraço também meu amigo André Gouveia, que eu já vi que está por aí, Marcelos, tantos diletos amigos que passaram aqui ontem. Eu pude ouvir o professor Renato, que é um grande amigo também, um professor sério, comprometido, que foi contemporâneo meu também lá na Faculdade Metropolitana. Poucos sabem disso, mas foi a primeira faculdade que eu dei aula em Recife, ali em 2013, levado pelo professor Emerson Leonas. Então, é uma grande satisfação revê-los e trazer algumas reflexões. O tempo aqui é escasso. Eu começo lembrando, certa vez, uma sustentação oral que eu fui fazer e, na saída, me antecedeu um colega que estava começando, e ele um pouco nervoso, acabou falando, né, além da conta, e aí, na saída, uma pessoa que estava assistindo chegou para ele e disse assim, eu ouvi a sua fala, foi realmente, para mim, como uma espada. E aí aquele jovem advogado disse assim, mas foi perfurante, penetrante, contundente? E a pessoa disse, não, foi chata, longa e fria. Eu espero não incorrer neste erro, sobretudo porque tenho pouco tempo, e quero aqui trazer algumas breves reflexões nesse tema que foi proposto. Bom, inicialmente, essa lei 13.964, que diz ou se propõe a aperfeiçoar, é assim que está trazido no preâmbulo, a Lei Penal e Processual Penal, traz algumas percepções da vivência do então ministro da Justiça enquanto juiz, e aí cada um, obviamente, que atuou nos processos que eram por ele presididos, tem essa percepção, que era a percepção do ministro da Justiça, que, enquanto juiz, identificava alguns óbices, alguns obstáculos que acabavam impedindo de fazer aquilo que ele queria fazer. E essa é também, como tantas outras conclusões que foram tiradas e extraídas aqui nesse seminário, brilhantemente conduzido por Emerson, nada mais é do que a percepção do juiz Moro enquanto ministro da Justiça, né, salvo alguns vetos que foram ainda bem promovidos pelo presidente da República, em relação, principalmente, aqui eu quero falar sobre a figura do agente infiltrado. De pronto, de cara, há de se destacar a distinção entre o agente infiltrado e o agente provocador. E aqui surge um primeiro problema, né? Serei menos didático e mais objetivo nesse nosso encontro de hoje, até porque o tempo não me deixa me alongar
Muito. O STF, desde a súmula 145, quando tratava do flagrante preparado, trazia a impossibilidade de que o crime de se realizar, ou seja, a impossibilidade de consumação do delito, fazia com que o flagrante preparado não fosse aceito. Então, criou-se, desde a partir da súmula 145 do STF, essa vedação e esse impedimento de se ter o flagrante preparado como aceito, sobretudo nas incursões policiais. E aqui eu me lembro, Emerson, que há uma palavra do professor Alex Couto de Brito que é muito interessante a respeito das vantagens e das desvantagens da produção dessa prova. Ele diz mais ou menos assim: as desvantagens decorrentes do agente infiltrado são muito maiores do que as possíveis vantagens, o que, obviamente, por si só, deslegitima a atuação do Estado nesse sentido. Ou seja, a existência de outros institutos tão eficazes quanto a infiltração corrobora para a sua não aplicação e servem de lápide a um instituto que cada vez mais vem sendo sepultado pela dogmática internacional. Então, tem uma conclusão do Hasselmann a respeito da valoração desse tipo de prova. Quando se chega até o magistrado, ele se assemelha a um bêbado que perde a chave de casa e só as procura onde tem luz. Então, a partir do momento que o agente ele se infiltra dentro de uma organização criminosa, conceito esse que é igualmente problemático, acaba provocando ou fazendo surgir mais problemas do que propriamente soluções. Então, nesse sentido, esse método oculto e polêmico de investigação criminal, que está bastante em voga nas atuais metodologias aí da segurança pública e também da instrução processual penal, considerando a imprescindibilidade de autorização judicial, sobretudo no contexto da chamada criminalidade organizada. O que ocorre, no entanto, é que essa técnica de busca por fontes informativas ou probatórias, assim como aqueles outros demais instrumentos extraordinários de investigação, traz consigo esses problemas éticos de início e de consideráveis riscos também à integridade física e psicológica do próprio agente infiltrado. Limitações a inúmeros direitos fundamentais, é preciso relembrar sempre as limitações aos direitos fundamentais, como a intimidade, a inviolabilidade do domicílio, sigilo de comunicações, não só dos investigados, mas também de terceiros. E aqui eu coloco a figura do agente que é infiltrado. E aí eu lembro uma frase do ministro do STJ, Rogério Schietti, lá da sexta turma, de que essas novas formas de investigação devem passar pelo filtro de ponderação frente aos direitos fundamentais, até porque é difícil, Emerson, a sustentação ética, o recurso estatal, a meios tão invasivos, em que, como eu disse anteriormente, a ação do agente público se desenvolve com recurso ao engodo, à dissimulação, à mentira. E essa infiltração de agentes, assim entendida, aquela realizada mediante contato direto, ou seja, em espaço físico, e parece que foi André Gouveia que falou, e eu vi ele falando no final sobre a infiltração virtual, isso também tem sido muito explorado, mas aqui eu queria me ater particularmente à infiltração presencial de agentes, assim entendida, repito, aquela realizada mediante o contato direto, ou seja, em espaços físicos. Há de se lembrar, e eu lembro muito bem, que quando começou a se explorar esse meio de obtenção de prova, ou essa prova, tanto como meio quanto fim, foi inicialmente vetada na edição da Lei 9.034, isso lá em 95. O inciso vetado, eu lembro que dispensava a autorização judicial, excluía antecipadamente o caráter antijurídico das condutas praticadas pelo agente infiltrado. Então, de um lado, dispensava a autorização judicial, isso lá em 95, e excluía de maneira antecipada o caráter antijurídico das condutas praticadas pelo agente infiltrado,
né? E por outro, que foi considerado pelo presidente à época contrário ao interesse público. Hoje a percepção popular que existe em torno da criminalidade, sobretudo os crimes de corrupção, faz com que a população acredite que vale tudo, né? Como dizia Tim Maia, só não vale dançar homem com homem e nem mulher com mulher, porque o resto vale, né? Quer dizer, o que é que vale? Até que ponto, por exemplo, nós sacrificamos bens individuais, inviolabilidade do domicílio, quando se foi criado, e aí eu vi isso da boca do então ministro Zé Eduardo Cardoso, a Lei 12.850, a finalidade não era, ou não eram os crimes de corrupção. Ele, quando esteve em Recife, eu lembro de um encontro que nós falamos lá em 2016, bem um pouco depois, ele que foi advogado da presidente Dilma Rousseff no processo de impedimento, ele falou assim: Rafael, lá atrás a gente não imaginava que essa lei seria desvirtuada e esses institutos seriam desvirtuados para se alcançar, por exemplo, a criminalidade de colarinho branco ou os crimes de corrupção. O foco, ou a intenção, o escopo da Lei 12.850 eram as organizações de tráfico, né? Nós aqui praticavam a criminalidade de traficância, ou seja, de tóxico. Pois bem, essa infiltração, no ano de 2001, por ocasião da Lei 10.217, esse instituto foi incorporado à então Lei de Crime Organizado, a 90.34/95, porém sob nova redação. E aqui mencionava, obviamente, a necessidade de autorização judicial circunstanciada. Um dos aspectos controvertidos, meu caro Martorelli, dessa previsão normativa ficou por conta da inclusão de agentes de inteligência no contexto das investigações criminais ocultas por infiltração. O que gerou, na época, bastante polêmica na doutrina e também na jurisprudência a respeito da sua inconstitucionalidade. Há dois julgados muito interessantes, um da quinta turma, o HC 149.250, e por parte da doutrina, o saudoso Luiz Flávio Gomes criticou à época esse contexto em que foram incluídos os agentes de inteligência das investigações criminais, também anteriormente à Lei 10.409, que tratava, mais uma vez, dentre outras coisas, né? Então, muitos acham que essa lei anticrime descobriu a pólvora, quando, na verdade, é um museu de grandes novidades, né? Esses antecedentes comprovam isso. Ou seja, a Lei 10.409, lá de 2002, já tratava, dentre outras coisas, de medidas relacionadas ao controle e à repressão ao tráfico de drogas. Então, vejam que todos esses institutos, eles são direcionados a um tipo de criminalidade e acabam incorporados e nesse caso, utilizados por outros tipos de investigação. Pois bem, eu não estou contando o tempo, Emerson, depois você me diz aí quanto tempo eu ainda tenho. Avançando um pouco mais, já agora em 2013, com a lei propriamente de organização criminosa, 12.850, que revoga a de 95, a infiltração por policiais em atividade de investigação ganhou uma disciplina mais específica. Ou seja, para além daquelas simples menções normativas, conforme se depreende lá no artigo 3º, inciso 7, assim como do 10, aquele capítulo, artigo 10 ao 14, da 12.850. E aqui, quando eu falei no início que nós estamos a reboque sempre do que o mundo entende, é muito difícil explicar isso para as pessoas quando a gente sai do Brasil, como né, que as técnicas de legislação chegam de maneira tão atrasada. Não custa lembrar que essa técnica especial de investigação já constava em diplomas internacionais reconhecidos pelo Brasil, inclusive nas áreas de criminalidade organizada transnacional. Eu posso citar o artigo 20 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, enfim. O agente infiltrado, que pode, como definição, ser um servidor, deve, né? André falou isso, eu vi ele nas conclusões fazer menção a isso, deve ser um servidor público concursado, diretamente ligado aos órgãos de investigação, às polícias judiciárias, né? Polícia Civil e Federal, e essa imprescindibilidade de ser um agente público ligado às polícias judiciárias,
Me lembra um debate que nós fizemos na Faculdade de Direito do Recife, lá em 2013 ou 14, acho que 14, quando estávamos falando e criticando o pacote, né, as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. E aí tinha uma figura interessante, né, pitoresca, que acabou virando piada, principalmente nos tribunais superiores, eu conversando algumas vezes com alguns ministros do STJ, que era a figura do ouvir em tom até jocoso, a figura do teste de integridade, né? As pessoas que chegavam numa repartição pública e podiam simular um ato de corrupção, uma tentativa de corrupção, para saber se o agente público iria se submeter, iria ser corrompido, aceitaria aquele tipo de corrupção ou não. E aí, André, eu fiquei perguntando, puxa vida, como é que será um concurso para ator do Ministério Público Federal? Porque aquilo iria ser um ator, né, que chegaria na instituição, na repartição pública, e iria simular, obviamente gravando, filmando aquilo, um ato de suborno, de corrupção, e aquilo seria válido, em flagrante desrespeito, como eu falei inicialmente, a súmula 145, que é um entendimento pacificado das cortes superiores em relação ao flagrante preparado. Como você bem mencionou, a distinção entre a ação controlada, aquele flagrante diferido ou retardado, onde a polícia, objetivando alcançar mais envolvidos ou até qualificar, se é que a gente pode usar essa expressão em relação à prova a ser produzida, né? E aí, à época, quiseram encampar, o Ministério Público Federal, através das medidas contra a corrupção, quis encampar e acreditava naquilo, né? Cercado, diziam eles, de boas intenções, quando, na verdade, justamente essas boas intenções, o caminho que pavimenta o inferno do drama do processo penal. Pois bem, então eu quero caminhar para as minhas conclusões aqui, fazendo algumas pequenas distinções. Fiz aqui alguma comparação entre o informante, né, que é aquele que, sem pertencer aos órgãos de segurança ou agências de persecução penal, colaboram de maneira anônima. Esses são os informantes, não se confundem, obviamente, com os agentes infiltrados. Também se distingue da figura do delator, que é aquele que integra determinada associação ou organização criminosa. E vejam que essa linha é muito tênue entre você distinguir até que momento o agente infiltrado pratica um ato que não estaria, né, configurando uma preparação para a situação de flagrância, que limites ou em que aspectos esse ato não seria em si mesmo também uma preparação. Então, há aqui uma grande dificuldade entre a limitação ou esclarecimento desse tipo de prova, que é também produzida pelo agente infiltrado, que ele não está ali, obviamente, em algum momento ele precisaria ou precisará praticar algum ato de execução, por integrar a própria organização criminosa, porque, enfim, naquela situação, como infiltrado, ele acaba, mesmo que como um ator, né, de maneira cênica, integrando ou cínica, né, enfim, cênica ou cínica, integrando a ORCRIM. Pois bem, a figura do delator, né, com também, como eu já falei, a figura do agente provocador, que é o agente público que, em geral, de carreira policial, instiga um terceiro a prática delitiva com o objetivo flagrante de flagrar sua empreitada criminosa e submetê-lo ao sistema de persecução criminal. Há um livro, e aqui eu quero deixar a segunda recomendação. O primeiro foi do professor Alex Couto de Brito. Na verdade, é um artigo que ele escreveu, eu tive acesso há um tempo. Eu vou ver se dá tempo de achar esse artigo aqui. Mas o livro é do professor Juarez Tavares, com o Rubens Casara. Chama-se Prova e Verdade. Esse livro foi lançado agora, em 2020, pela Tirano Blanc. E lá nas páginas 77 a 78, o professor Rubens Casara, juntamente com o professor Juarez Tavares, trazem a seguinte conclusão em relação ao duplo controle do requisito da imprescindibilidade. Porque, enfim, dentre os inúmeros requisitos legais estabelecidos para a autorização judicial dessa medida extrema, e, como eu disse, absolutamente controvertida, é forçosa a comprovação da sua indispensabilidade para regular a instrução do caso penal. Vejam,
Por Professor quê? Rafael, 2 minutos, viu? Mas a gente segue um pouquinho aí, tá bom? Vou concluir. Por que, então, esses institutos como a delação premiada é tão utilizado e tão defendido pelos representantes do Ministério Público? É muito cômodo. Não é? Como é que as polícias civis e federais, os ministérios públicos federais, estaduais, como é que eles vão justificar seus altos custos para produzir esse tipo de prova? É muito cômodo você ficar sentado numa cadeira esperando que os delatores tragam suas versões, né? Que os agentes infiltrados tragam essas conclusões de maneira muito confortável, de maneira muito cômoda. Né? Então, é forçosa a comprovação da sua indispensabilidade para regular a instrução do caso penal. Então, como eu falei, o professor Jorge Tavares diz que essa necessidade do duplo controle do requisito da imprescindibilidade, seja no momento da autorização da operação de infiltração, que é aquele controle prévio sobre a imprescindibilidade da operação, quanto no momento da admissão da prova pelo juiz da causa, que é o controle posterior sobre a imprescindibilidade da prova, há de se analisar a necessidade desse duplo controle de imprescindibilidade. Concluo aqui a minha fala dentro do tempo regulamentar. É oportuno sempre lembrar que, ao menos em Estado de Direito, não há lugar para engodos retóricos ou cláusulas discursivas abertas, como fundamento simulado, obviamente, a implementação de métodos extraordinários de busca por fontes de prova. Ou seja, a comprovação fática quanto à absoluta necessidade da medida constitui, professor Emerson Leônidas, exigência do devido processo legal. Eu quero aqui concluir, esperando não ter sido como uma espada, chato, longo, nem frio, até porque não temos tempo para isso, mas espero ter trazido aqui algumas conclusões e lembrando, citando aqui para concluir um texto, quando se fala liberdade, eu lembro de Emerson Leônidas na hora, porque ele já me ensinou lá atrás, quando nos conhecemos em Curitiba, me corrija se eu estiver errado, no ano de 2009, quando ele lá estava, e quando lá morei, quando estudei com o professor Juarez Cirino dos Santos, quando a gente falava de liberdade, eu dizia assim: Emerson, todas as vezes que você ouvir alguém querendo muito, clamando muito por pena, né, e se igualando ao próprio, né, quem acredita muito na pena, Tobias Barreto já dizia que quem procura o fundamento jurídico da pena há de encontrar, se é que não já encontrou o fundamento jurídico da guerra. Toda vez que você ouvir uma pessoa dizendo acreditar nisso, você se lembra de Gabriel Pensador quando dizia assim: eles me disseram tanta asneira, disseram só besteira, feito todo mundo diz. Eles me disseram que uma coleira e um prato de ração era tudo que um cão sempre quis. Eles me trouxeram a ratoeira com um queijo de primeira, que me pegou pelo nariz, e deram a gaiola como casa, amarraram minhas asas e disseram para eu ser feliz. Mas como eu posso ser feliz num puleiro? E como eu posso ser feliz sem pular? Mas como eu posso ser feliz num viveiro? Se ninguém, André Gouveia, pode ser feliz sem voar. Ah, segurei meu pranto para transformar em canto, e para o meu espanto minha voz desfez os nós que me apertavam tanto. E já sem a chave dessa cela, sem as graves na janela, eu engoli a solução. Ah, se todo mundo pudesse saber como é fácil viver fora dessa prisão e descobrisse que a tristeza tem fim e a felicidade pode ser simples como um aperto de mão. Muito obrigado. Professor Rafael, muito obrigado e apresente a Luizinha minhas escusas por ter interrompido as férias dela, viu? Mas não, você está gozando das férias da esposa. Rafael, muito obrigado, seja sempre aqui com a gente, tá certo?